Talvez você já tenha ouvido um ditado popular que diz que quem tem poder manda e quem tem juízo obedece. O poder está geralmente relacionado a dinheiro, grana, porque dinheiro é um grande poder. E nós passamos então a observar os senhores do mundo, os banqueiros internacionais. Juntos, esses banqueiros têm 70% da renda de todo o planeta. É muito dinheiro. E quem controla o dinheiro, controla a economia mundial. Quem controla a economia mundial, controla a política. E quem controla a política, controla as leis. E se a pessoa pode controlar as leis, e se essas pessoas são banqueiros, essas pessoas certamente que farão leis a seu favor. Mas fica uma dúvida. Se somos nós que votamos e elegemos os políticos, como os banqueiros elegem quem eles querem? Eles dominam tudo com o dinheiro. Dominam a imprensa. A imprensa fala bem de um candidato A, B, C, de acordo com a vontade desses senhores do mundo. E os jornais, as televisões, a mídia em geral vai fomentando de que essa pessoa é boa. E nós acabamos votando pela influência das informações que nos chegam. Assim eles conseguem eleger quem eles querem, porque têm dinheiro. Os eleitos pelos senhores do mundo passam a ser os seus empregados, e os senhores do mundo passam a ser os seus patrões. E aí continua valendo aquela máxima que diz que quem tem poder manda, quem tem juízo obedece. E nessa obediência dos políticos, não só no Brasil, mas no mundo todo, eles conseguem implementar as leis que eles precisam para respaldar a grande safadeza que esses homens fazem com a questão dos bancos. Você vai assistir agora um vídeo. Eu vou aqui te pedir para que, se você precisar, que você volte uma vez, volte 2 vezes, volte 3 vezes no trecho que você não entender, para que você possa entender bem. Até porque esses homens, eles são inteligentes. E eles julgam que nós temos que ser cada vez mais burros e idiotas. Por isso nos entopem de porcarias nas rádios, nas televisões, para nos idiotizar cada vez mais. Colaboram também com essa idiotização, colocando elementos na água, no ar, nas vacinas que as crianças tomam desde criança, para ficarem burras e não poderem analisar, e não poderem chegar ao conhecimento que eles têm. Mas agora, com esse desenho animado que nós vamos apresentar, mesmo sendo uma situação bastante, vamos dizer assim, de difícil entendimento, porque eles complicam para que nós não entendamos, mas nesse desenho, nós vamos buscar a maior simplicidade possível para você saber e perceber como funciona a economia mundial, como os bancos fazem dinheiro a partir do nada e por que os bancos cada vez mais pedem para que você vá movimentar a sua conta e, principalmente, pedir empréstimos. Você sai nas ruas do Brasil, tem várias pessoas com papelzinho. Ficam fazendo assim com o papelzinho, que eu não tenho papelzinho aqui agora. Aí tem ketchup aqui, ó. Eles pegam o papelzinho na rua e ficam assim. Tá até nervoso. Toma, toma, toma. Aquelas pessoas, coitados, pobres pessoas trabalhando ali, um trabalho digno e justo, né? Mas, na verdade, fomentando ainda mais a questão de pegar empréstimo. E por que os bancos precisam tanto desses empréstimos que eles emprestam para as pessoas? Por quê? Você vai saber nesse desenho animado. Prepare a sua mente para receber informações que você talvez nunca tenha recebido, mas que serão de grande valor para você. Vamos assistir juntos com a máxima atenção. Alguém aí quer uma gorjeta? Isso é pelo seu trabalho que foi bem feitinho. Crianças, vocês já são grandes trabalhadores. Já está na hora de abrir uma conta no banco, viu? Assim dá para colocar seu dinheiro para trabalhar por vocês.
Gostaríamos de abrir contas bancárias, por favor. Oba, já somos como os adultos. Sim, nós temos o nosso próprio dinheiro no banco. Talvez a sua primeira experiência ao colocar dinheiro no banco não foi tão calorosa como essa. Mas o que os antepassados pensavam, o que você ainda pensa, é que você tem um saldo em conta bancária. E este saldo é seu dinheiro no banco. Mas não é. Se tivermos uma caixa de depósito no banco, os valores que colocamos dentro ainda são nossos. E nós estamos alugando um espaço seguro para guardá-los. Mas usar a palavra depósito quando nos referimos a uma conta bancária é enganoso. Um depósito bancário, na verdade, é um empréstimo. O que o valor da nossa conta bancária significa, na verdade, é quanto dinheiro que o banco deve a nós. É um registro da promessa de pagamento que o banco realiza para nos devolver o dinheiro. Não é o próprio dinheiro que depositamos. A verdade é que quando entregamos o conteúdo do porquinho ao caixa do banco, o nosso dinheiro passa a ser do banco. E o banco pode fazer do dinheiro o que quiser. Todo o dinheiro do banco pertence ao banco, nada nos pertence. O depositante leva um conveniente e seguro talão de cheques para usar em lugar do dinheiro. É por isso que o banco nos paga juros. Emprestamos o nosso dinheiro ao banco. Isso parece ser uma distinção semântica. Nós sabemos que podemos ir ao banco a qualquer hora e buscar o dinheiro que nós temos lá, se quisermos. Mas a distinção não é semântica, nem é trivial. A distinção é crucial. O que acontece no sistema bancário é interessante a todos nós, mas mesmo assim, somente muitos poucos de nós é que sabem como funciona realmente o sistema bancário. A economia mundial funciona com um sistema de crédito fornecido pelos bancos. E quando esse sistema de crédito tem problema, todas as pessoas sofrem. Inadimplência, execução imobiliária, falências, falhas bancárias, resgates governamentais. Para piorar as coisas, as justificativas dessas quebras nunca focam a raiz do problema. E na sua maioria, parte das notas e das moedas, elas significam somente de 1 a 5% do total do dinheiro em circulação. Todo o dinheiro que existe hoje em dia foi criado quando se fez o empréstimo bancário, onde os bancos requerem o empréstimo mais juros. E isso é chamado de reembolso. Isso não só faz com que a existência do dinheiro dependa totalmente da existência do crédito bancário, como também o sistema como um todo já começa falido desde o princípio. Como o débito total, empréstimo mais juros, excedem o total de ativos logo a partir da assinatura do primeiro documento, do empréstimo. Como o sistema bancário mundial está caminhando para o colapso mundial, existem cada vez mais pessoas percebendo da realidade das práticas dos bancos na atualidade. Muitos perderam suas casas e seus trabalhos devido às práticas insustentáveis dos credores, que são os emprestadores de dinheiro. Está na hora das pessoas compreenderem o dinheiro e mudar radicalmente a forma como ele funciona. Primeiro, é preciso clarificar o que significam os termos bancários. Agora que já sabemos o que significa depósito, que é um empréstimo a um banco, a próxima questão é, o que é o empréstimo que pedimos ao banco? Quando assinamos um empréstimo, fazemos um juramento de pagar a quantia do empréstimo, mais os seus juros. Em troca, o banco acredita na nossa conta a mesma quantia, chamada de empréstimo. Quando dizemos que o banco colocou o dinheiro na nossa conta, na realidade, a única coisa que o banco colocou na nossa conta foi a sua promessa de pagar o dinheiro. O que aconteceu na realidade foi uma troca de promessas. Nenhuma parte entrega alguma coisa a outra, exceto promessas iguais de dívidas. Então, o que é o emprestador e o que é o mutuário? Os termos empréstimo, emprestador, mutuário são todos enganadores. A verdade está aqui. As duas partes trocam as promessas de pagamento e no processo criaram algo chamado de crédito bancário ou dinheiro no talão de cheques, nos cartões que podem ser gastos legalmente como dinheiro. O crédito bancário pode ser gasto porque nós, na nossa inocência, notamos que cada vez que depositamos na nossa conta, o saldo aumenta pela mesma quantia. De fato, se não depositássemos nada, a nossa conta estaria sem saldo, zero. Por isso, assumimos naturalmente que o dinheiro que está numa conta bancária é dinheiro que foi depositado por alguém, o teu dinheiro no banco. Incorreto. A conta bancária é uma promessa de pagamento, não é dinheiro em si.
De fato, a promessa sempre indica a ausência do item prometido. Se não fosse assim, por que é que precisaria de ser prometido? Agora, porque todas as contas bancárias são, na verdade, promessas de pagamento, o banco e o mutuário podem simplesmente fazer uma troca de promessas. Assim, basta digitar num teclado e vai aparecer um saldo positivo na conta do mutuário, sem que ninguém colocasse dinheiro existente lá dentro. Os bancos comerciais criam dinheiro de cheques sempre que concedem empréstimo. O dinheiro dá-nos a habilidade de comprar os bens e os serviços do mundo. Está claro que os falsificadores criaram uma nova habilidade para comprar bens e serviços sem dar nada em troca, exceto o papel. Os falsificadores têm algo em troca de nada. Diretamente às custas de quem foi apanhado com seu dinheiro falso. E se esse dinheiro falso não for descoberto, o dinheiro falso dilui o fornecimento do dinheiro roubado de todas as pessoas. A falsificação é um crime muito sério, e é fácil de entender por quê. Porque enganaram o acordo social básico, o mandamento, não furtarás. Mas tomar o empréstimo ao banco também cria um novo poder de compra. Contudo, em vez de ser considerado uma forma de roubo, é a própria base do nosso sistema monetário. Como é que uma forma de criar dinheiro a partir do nada se tornou num crime, e a outra se tornou uma prática de negócios padrão e a fonte de quase todo o nosso dinheiro? Para compreendermos o como, devemos ver a história das leis que geram o comércio. Mas antes disso, temos de entender a própria lógica do processo de empréstimo. A partir de agora, eu farei essas intervenções para que a gente possa então entender totalmente esse desenho animado que é muito ilustrativo. Até agora nós vimos que quando nós pegamos o nosso dinheiro e nós depositamos em um banco, na verdade, nós não temos agora nosso dinheiro em uma caixa forte, num cofre guardado para nós. Mas nós estamos, na prática, emprestando o dinheiro para o banco. Então já não é depósito, na verdade, é um empréstimo que nós fazemos para o banco. E o banco agora nos oferece apenas uma promessa de pagamento, que é o extrato que aparece na tela do computador ou na maquininha quando você tira aquele papel. Entendido isso, nós podemos seguir em frente, bastando apenas compreender que nós não estamos, na verdade, depositando, mas emprestando dinheiro ao banco, e agora o banco tem uma promessa de pagamento que nos pagará esse dinheiro emprestado. A outra questão é sobre o número de moeda corrente hoje. Nós vimos já nesse segmento do desenho animado que nós temos apenas menos de 5% de dinheiro em espécie. Na verdade, temos 4,7% de dinheiro em espécie. O restante é apenas número na tela do computador. Vamos agora ao processo de empréstimo para que a gente possa entender ainda mais sobre isso. A anatomia de um empréstimo. O motivo. O mutuário quer comprar um item, mas neste momento não tem dinheiro. Contudo, o mutuário é digno de confiança, de ter dinheiro suficiente ao longo do tempo para pagar o valor original do item e os juros no empréstimo. Então, ele vai a um banco para pedir o empréstimo. O mutuário é capaz de fazer uma promessa credível que vai ter dinheiro no futuro. Porque nesse momento, ele apresenta-se com os bolsos vazios. E é por isso que ele precisa do empréstimo. O método. O banco faz com que o mutuário assine um acordo. Nesse acordo, o mutuário promete reembolsar o banco a quantia total do empréstimo, mais os juros. Ou, caso não cumpra, promete entregar ao banco o objeto que vai ser comprado com o empréstimo. Isso é feito muitas vezes, todos os dias, em todo o mundo. Mas há um problema. Como é que o mutuário pode atestar uma garantia? Uma coisa que o mutuário ainda não é proprietário. Se eu quisesse pedir a você um dinheiro emprestado para ir num cruzeiro luxuoso à Europa, você aceitaria o carro do meu vizinho como garantia de reembolso do empréstimo? Claro que não. Porque você sabe perfeitamente que eu não tenho nenhum direito legal para te dar o carro do meu vizinho, independentemente de quanto te devo. Mas, se em vez disso, eu prometesse comprar o carro do meu vizinho com dinheiro que você me emprestar, aí a situação é diferente. Assim você poderia concordar
em me emprestar o dinheiro, acreditando que eu iria comprar o carro. E o próprio carro seria a garantia do empréstimo, uma vez que ele já esteja em meu nome. Contudo, até que a transação seja completada, o teu empréstimo do dinheiro não pode ser assegurado com o título do carro. Esse problema de sequências de eventos pode ser simplesmente evitado. Você pode comprar o carro e depois pode vendê-lo a mim. O banco também pode fazer da mesma forma. Se o mutuário se compromete a comprar o item ao banco, por que é que o banco não compra com seu dinheiro e depois vende-o ao mutuário a prestações e com juros? Bem, a resposta a essa pergunta é muito simples. É porque o banco, tal como o mutuário, veio para a transação com os bolsos vazios. O banco cumpriu sua parte na chamada transação do empréstimo, através da criação de uma conta bancária ao mutuário. A verdade é que o chamado mutuário financiou sua própria conta bancária, fazendo uma promessa fraudulenta com um carro que não tem ainda como garantia. No banco, o chamado credor não investiu dinheiro existente nenhum. E se tudo correr bem, nunca colocará dinheiro. A aceitação da fraude. O mutuário agora pensa que os números da sua conta bancária agora representam o seu dinheiro no banco. Ele, como todos nós, não entende a diferença entre o dinheiro existente e a promessa do dinheiro. Se podes gastá-lo, o que importa? Então agora, a questão é, a vendedora do item aceita a promessa do banco como pagamento, enquanto que umas pessoas só aceitam o pagamento em dinheiro vivo. A maioria diz sim a um cheque ou uma transferência eletrônica do banco do comprador. Porque a vendedora sabe, por experiência, que pode depositar o cheque no seu banco e a sua conta aumentará com o valor depositado. E então, o que é que acontece a seguir? Equilíbrio das promessas. Obviamente, o banco do comprador deve ao banco da vendedora o valor do empréstimo. Então pode estar pensando agora, a promessa do banco de pagamento ao mutuário acabou de se transformar pela transação em uma promessa de pagamento ao banco da vendedora. Então, agora o banco da vendedora tem de transferir algum do seu dinheiro existente para o banco do comprador. Correto? Sim, mas provavelmente só uma pequena parte. A longo prazo, enquanto o banco tiver uma cota justa de depósitos, a quantidade de dinheiro líquido existente que o banco necessita para cobrir seus empréstimos pode ser, teoricamente, zero. Como? Bem, imagine primeiro que a vendedora tem a conta no mesmo banco que o comprador. A vendedora deposita o cheque do comprador na sua conta bancária. Tudo que o banco tem a fazer para concluir a transação é diminuir da conta do comprador e aumentar na conta da vendedora a mesma quantia. Como ambas as contas são, na verdade, promessas, não existe dinheiro envolvido na transação. Qual é o resultado final? O banco criou crédito bancário para o mutuário no total de dólares. O mutuário comprou o carro que existe no mundo das coisas de verdade. E a vendedora agora tem aquele crédito de dólares. Com isso, foi criada uma nova dívida no valor de dólares em bens de valor a partir do nada, com $0 no banco. E ainda por cima, o banco agora tem de ser reembolsado desse dito dinheiro pelo mutuário honesto, mas os juros, ou o banco, fica com o carro. Normalmente, um número de magia como este só é visto nos palcos dos circos. Financiar sem fundos. Por isso, agora vamos examinar o que acontece se a vendedora deposita o seu cheque no outro banco. Isso não requer uma transferência de fundos bancários existentes do banco do comprador para o banco da vendedora? Talvez. Mas é quase certo que nunca será nada parecido com a quantia total. Porque, de fato, o sistema bancário funciona como se fosse só banco. Para demonstrar isso, vamos adicionar outra transação a este cenário. Neste mesmo dia, o banco da vendedora faz um empréstimo semelhante a uma velhota, que comprou um sistema de cinema em casa, um home theater. A loja de eletrônica depositou o cheque dela no seu banco. O banco da loja de eletrônica fez um empréstimo semelhante que foi depositado na conta bancária do mutuário. E quando os diversos saldos bancários foram ajustados, os bancos não deviam nada uns aos outros. E mesmo que houvesse diferenças, teriam sido uma pequena parte do crédito total criado.
Então, até agora, já podemos afirmar que os bancos não emprestam exatamente o dinheiro depositado pelos seus clientes, como muitos de nós imaginávamos. Eles ainda necessitam de depósitos para realizar os empréstimos. Isso é porque os bancos necessitam de receitas de crédito de outros bancos para contrabalançar o seu próprio crédito, que é depositado nesses outros bancos. Desde que os bancos mantêm o crédito que sai deles equilibrado com o crédito que entra, eles são livres para fazer novos empréstimos. Os bancos têm liberdade para investir os seus próprios fundos em títulos das corporações governamentais e em qualquer outros instrumentos que o seu alvará permita. Se desenharmos um diagrama de tudo, vai parecer com isso: dívida pessoal, pagamento do empréstimo, títulos governamentais, impostos, títulos da corporação, preços. Os juros que os governos e as corporações pagam aos bancos dos seus títulos são pagos por nós. Pagamos juntamente com parte de nossos impostos e pagamos nos preços de todos os bens e serviços que compramos. E também há mais uma coisinha que é passada para nós. É o risco que o banco entre em falência e não possa cumprir as suas promessas de pagamento. Agora podem pensar, como é que um banco pode falir se eles nunca entram com dinheiro? Entre eles, equilibrando a economia deles de acordo com as promessas de pagamento, que não é dinheiro, mas que vale como dinheiro, porque essas promessas de pagamentos que os bancos têm quando eles emprestam, eles também utilizam para poder, daqueles créditos que foram gerados por aquelas promessas de pagamento, também disponibilizar essas mesmas promessas nas contas das outras pessoas. E nós imaginamos que o lucro dos bancos está totalmente relacionado ao que ele recebe com juros por ter emprestado às pessoas. Na verdade existe, mas é muito pequenininho esse tipo de lucro. Os maiores lucros dos bancos são nos empréstimos. Toda vez que ele empresta, ele tem muito dinheiro. E esse dinheiro que ele tem agora, que é promessa de pagamento transformado em dinheiro, ele pode investir nas bolsas de valores do mundo, em grandes empresas, em grandes corporações físicas, porque esse dinheiro ele não existe. Ele é uma coisa só na mente das pessoas e números na tela do computador, mas não existe fisicamente como a nota. A nota é algo físico. Só que agora essas promessas de pagamento que nós demos ao banco quando pegamos emprestados, valem para o banco como se fosse dinheiro físico. E eles são trocados, as promessas de compra, trocados por bens materiais físicos. Eles compram indústrias, e compram prédios, compram tudo o que é possível com esse dinheiro que nós demos a eles de graça quando nós assinamos uma promessa de pagamento e fazemos, a partir daí, existir um dinheiro que não existia. Vamos continuar assistindo porque está ficando bom. Agora podem pensar, como é que um banco pode falir se eles nunca entram com dinheiro? O que podem perder? A resposta a esta pergunta é: os bancos, ao contrário dos falsificadores, são legalmente autorizados e criam dinheiro novo, mas somente através das regras de contabilidade. Os bancos só podem criar dinheiro ao colocar os pagamentos do mutuário como garantia nos ativos, no lado positivo dos ativos, e o saldo no lado negativo, com a quantia de empréstimo, ou o que os bancos chamam de depósito de passivos, criado pelo banco. Quando o mutuário falta com os pagamentos, os ativos colocados como garantia de pagamento são tomados pelo banco e são vendidos. Em um mercado em declínio, quando é mais provável acontecerem as posses dos bancos, o novo valor dos ativos é mais baixo e não cobre os passivos do banco, que foram baseados no antigo valor quando os ativos valiam mais. Isso parece como perdas nos livros dos bancos. Quando há um elevado número de execuções bancárias, como no mercado imobiliário em colapso, a maioria das garantias bancárias dos bancos simplesmente evapora-se à medida que o preço das casas baixa, expondo os bancos a elevadas perdas de capital. Na verdade, não somente números criados a partir do nada, mas os bancos têm de fazer o que ditam esses números. E as consequências das falhas aritméticas dos bancos incluem estagnação econômica, desintegração social, caos total financeiro, e acabam-se as leis, fome e guerra. E assim, para compreender a anatomia de um empréstimo, vamos assumir que o sistema ainda funciona e os empréstimos que vimos antes vão ser pagos. O resultado final é que nem sequer dólar de dinheiro existente mudou de mãos, mas dólares em crédito bancário foram criados e gastos no fornecimento de dinheiro, e cada um dos bancos ainda vai receber juros dos dólares. A criação desses novos dólares é um ato fraudulento como a falsificação?
A diferença óbvia é que o sistema bancário é legal. É regulado pelo governo e disciplinado pelos tribunais, seguindo os regulamentos da contabilidade. Outra diferença é que não há uma vítima visível, como a pessoa que é apanhada com as notas falsas. Os bancos argumentam que ambos, o comprador e o vendedor, conseguiram aquilo que eles queriam e acordaram. Então, onde é que está a fraude? E se houvesse uma fraude, quem é que saiu perdendo? Para determinar isso, vamos fazer uma lista de quem conseguiu o quê do negócio. O mutuário obteve o item que queria nas condições que acordou livremente. Talvez venha a amaldiçoar a sua decisão mais tarde, quando lutar para pagar as faturas. Ou pode viver feliz para sempre, dando graças por ter conseguido o empréstimo. A vendedora aumentou o crédito na sua conta bancária, o que foi condicionado a acreditar desde criança que é seu dinheiro no banco. Ele está confiante que vai poder gastá-lo com o tempo, e gastará. Então, no que diz respeito à vendedora, ela foi paga na totalidade e está feliz. Então, onde é que está uma pessoa que sofreu com o negócio? Há mais alguma parte dessa transação que não foi analisada? Sim, também há os bancos que podem coletar juros das promessas de pagar o dinheiro. Esse é o seu negócio e geralmente se dão muito bem. E há mais alguém? Bem, de onde é que veio o carro? Veio do mundo das coisas reais. Foram gastos recursos naturais, energia e mão de obra para produzir o carro. E se considerássemos que a parte que não apareceu fosse a sociedade em si, e o mundo natural de onde vêm realmente as coisas, porque o novo crédito bancário do dinheiro não ficou parado, foi sendo gasto pela circulação geral no mundo real. Na verdade, é o mundo real que recebe o dinheiro em troca do seu carro. Esse dinheiro novo vai estimular uma nova produção, aumentando temporariamente a economia e fazendo muitas pessoas felizes. Na verdade, isso acontece muitas vezes, porque muitas vezes o crédito bancário vem sob a forma de uma hipoteca de uma casa. Estímulo para a indústria da construção imobiliária, que fornece muitos e bem pagos empregos. Contudo, depois do seu uso produtivo inicial, esse dinheiro recém-criado vai basicamente diluir o fornecimento de dinheiro, reduzindo um pouco o poder de compra do dinheiro. Então, contrastando com a falsificação, onde as perdas são relativas a uma vítima específica, aqui a perda é suportada por todos nós, porque a verdadeira substância do empréstimo, o carro, foi extraída da economia solta por uma pequena perda no valor do dinheiro de toda a gente. Para continuar nossa comparação entre o crédito bancário e a falsificação, o dinheiro falso eventualmente é detectado e removido de circulação, causando uma perda direta a quem o aceitou. É claro, não há garantia de quanto é que é detectado, nem tampouco está agendada a sua remoção da circulação. O crédito bancário também é removido da circulação ao longo do tempo, porque como o crédito bancário vai sendo reembolsado, o valor do empréstimo de todos os pagamentos é extinto. Agora lembra-te, quase todo o dinheiro em existência hoje em dia é crédito bancário. Por isso, quase todos os dólares que passam nas nossas contas bancárias têm um prazo. Um dia vai ser pago a quantia do empréstimo. Uma vez paga, ele deixa de existir. Além dos empréstimos, existem também os pagamentos dos juros, e é o que vão se tomar em rendimento para os bancos, o que a maioria vão ser reciclados na economia como juros para os depositantes e outras despesas bancárias. Por isso, não é imediatamente aparente que existe uma perda para alguém, como, por exemplo, o resultado da recolha da circulação do crédito bancário. Como se passa com o dinheiro falso? Como se olharmos mais de perto, não precisamos de mais do que simples aritmética para compreender, tais como despesas operacionais dos bancos. A maioria de nós pode continuar com os pagamentos enquanto cresce o fornecimento do dinheiro. Contudo, se o fornecimento do dinheiro para, ou o total da dívida decresce, o dinheiro torna-se mais difícil de ganhar devido à sua escassez. E as despesas fixas começam a ser mais difíceis de pagar. Para aqueles que estão muito endividados, a escassez de dinheiro pode se tornar uma catástrofe. Execuções bancárias, falências, falhas bancárias, resgates governamentais. Vende-se. A economia do mundo inteiro depende do consumidor. E, infelizmente, os efeitos psicológicos da queda dos ordenados e dos preços aceleram o processo muito rapidamente, porque os mutuários, incluindo os grandes negócios,
não têm confiança que possam pagar os empréstimos. Por isso, eles nem sequer fazem pedidos de empréstimos. E sem novos empréstimos para substituir os antigos empréstimos, a escassez do dinheiro piora muito rapidamente, resultando em menos número de emprego e menos poder de compra. Mesmo numa altura em que existem muita abundância dos recursos e capacidade produtiva, esse espiral matemático resulta inevitavelmente em execuções bancárias em massa. Os preços mergulham porque ninguém quer gastar o seu dinheiro. Encolhendo os valores, destrói o valor das garantias dos empréstimos, fazendo com que os bancos tenham perdas enormes. Alguns deles até fecham as portas. Os consumidores e as empresas perdem a confiança. Depois segue-se o colapso econômico e social. E essa espiral desastrosa não se pode inverter a não ser que o governo crie novo dinheiro ele mesmo, ou se endivide profundamente com os bancos privados para conseguir criar dinheiro novo o suficiente para reorganizar e rejuvenescer a economia. O exemplo mais conhecido disso é o crash da Bolsa de Valores. Em a queda psicológica do colapso de Bolsa de Valores resultou na diminuição dos pedidos de empréstimos, e por isso existe muito menos dinheiro novo. A Reserva Federal não fez nada para corrigir o resultado da deflação. E o fornecimento de dinheiro já se tinha reduzido e inúmeras pessoas foram despejadas das suas casas, porque deixou de existir o dinheiro para elas pagarem as hipotecas. E então Franklin Roosevelt tornou-se o presidente dos Estados Unidos. O novo acordo de Roosevelt era basicamente restaurar o fornecimento do dinheiro para restaurar a economia. Para compensar a escassez de dinheiro, Roosevelt pediu emprestado ao sistema bancário privado. As fábricas começaram a contratar de novo, mas somente quando chegou a guerra é que se aumentou o fornecimento do dinheiro para fazer o que fosse preciso para ganhar a guerra. Se você não está conseguindo entender tudo, eu peço que você volte os trechos dos DVD em que nós passamos para que você veja de novo e possa entender claramente. E o que nós vimos e aprendemos neste último segmento é que os bancos não têm interesse nenhum em pegar os bens, as propriedades das pessoas em troca de pagamento, porque esses bens têm um valor muito menor do que aquilo que esse trabalhador ganharia trabalhando para poder saldar a dívida em si. Então, para o banco não é negócio que o trabalhador não pague a dívida e que ele pegue os bens do trabalhador. Apenas fazem isso para dar exemplos e para fazer medo nas pessoas, para que as pessoas paguem as dívidas. Porque o bom para o banco é que as pessoas trabalhem mais ainda para pagar essas dívidas. Só que quando vai pagando-se as dívidas, essas promessas de pagamento que geraram dinheiro a partir do nada, elas vão sendo extintas. Então, se mais pessoas pagarem e menos pessoas pegarem emprestado, os bancos vão à falência. Se mais pessoas não pagarem e os bancos tiverem que fazer a hipoteca, pegar os bens das pessoas, vai ser pior ainda para os bancos. Então, para os bancos, o grande negócio é que mais pessoas, cada vez mais pessoas, venham pegando empréstimos e dando ao banco uma promessa de pagamento que por banco vale como dinheiro. E o banco vai cada vez mais jogando dinheiro que não existe na sociedade. E quem sofre com isso, na verdade, é o próprio planeta e as pessoas num todo, porque esses dinheiros das promessas de pagamento, eles foram gerados a partir de produtos que foram extraídos do planeta, como ferro, como alumínio, como plástico, como tudo aquilo que o planeta nos dá. E esse dinheiro também que não existe, diluído na economia, aumenta a oferta de dinheiro. E a oferta de dinheiro desvaloriza o próprio dinheiro, porque quanto mais dinheiro tem, menos valor o dinheiro tem. Então há todo um controle para que não saia, não escapa desse controle. Agora, as leis, inclusive, respaldam esse dinheiro todo que é criado a partir do nada. E o nosso vídeo que nós assistimos mostra, então, que não há uma parte prejudicada visível. Porque quem pegou o empréstimo, quem pagou com o empréstimo que pegou, todos que fizeram parte dessa transação em números na tela do computador ficaram felizes e satisfeitos. Mas a sociedade no todo vai sofrer, porque vai ser mais dinheiro na sociedade e mais dinheiro representa menos poder aquisitivo. E quando esse equilíbrio que eles conseguem segurando, quando escapole desse controle, e as pessoas passam a não mais pegar emprestado, porque as pessoas não sabem se vão poder pagar e ficam com medo de pegar emprestado, é pior ainda para os bancos, porque tende a economia mundial nesse momento ir para o ralo. E quando isso acontece, preste atenção, quando isso acontece,
de que as dívidas ou são pagas ou então são hipotecadas, são pegos os bens de consumo das pessoas para pagar as dívidas. Quando isso começa a acontecer em grande escala e menos pessoas vão buscar dinheiro no banco, ou seja, o processo de empréstimo e de fabricação do dinheiro a partir do nada para de crescer, aí existem duas alternativas, dois caminhos. O primeiro caminho é o próprio governo. Já que as pessoas não estão pegando empréstimo e fabricando dinheiro a partir do nada, o próprio governo vai e pega esse dinheiro emprestado. E aí, claro que quem paga também esses empréstimos somos nós, com as taxas de juros, com os impostos, com tudo altíssimo, que nós já acostumamos a pagar. E cada vez tem que criar mais impostos, cortar 13º e fazer tudo o que puder para poder fazer com que a economia não desande no planeta. Esse é um caminho, o governo pegar dinheiro emprestado. Isso você viu no exemplo aí do Roosevelt, na queda da Bolsa de Valores de 32, na recessão de 32. Ele pegou dinheiro emprestado. Mas o grande problema mesmo só é resolvido pelo segundo caminho. O primeiro caminho é o governo pegar dinheiro emprestado. O segundo caminho é a guerra. Mas por que a guerra? Porque a guerra gera muito lucro para os banqueiros. As guerras criadas no mundo até hoje, todas elas, sem exceção, as duas grandes guerras mundiais e todas as menores guerras que foram criadas e que existem, nunca houve um dia de paz no planeta. Todas elas foram criadas pelos banqueiros, em troco de dinheiro. E hoje, como a economia mundial está indo a pique, nós temos apenas 5,7%, aliás, 4,7% de dinheiro de verdade, que dinheiro que você sabe é isso aqui, apenas 4,7%. O resto todo é esse dinheiro que foi diluído na economia, o dinheiro que não existe, criado a partir da dívida. E como nós estamos quase que 100% sem dinheiro, já estamos com 95,3% de dinheiro falso, que não existe, e 4,7% de dinheiro, apenas 4,7% de dinheiro de verdade, está na hora de fazer gerar dinheiro. E para fazer gerar dinheiro, só tem um jeito, mais fácil, mais rápido e mais lucrativo: a guerra. Foi o dinheiro gasto na Guerra Mundial que acabou com a Grande Depressão. A guerra também causou milhões de mortos a nível mundial e levou a um novo confronto hostil internacional do poder, com a corrida às armas, escalada das mortes e limpeza da transformação social e tecnológica. O Estado da Segurança Nacional. O ciclo da explosão e quebra da economia é normalmente chamado de ciclo do negócio, como se fosse um acontecimento natural, como o ciclo da água ou do carbono. Esses ciclos naturais são no final dirigidos pelo Sol. Mas o que é que dirige o ciclo dos negócios? Essa é a resposta: o fornecimento do dinheiro. E como vimos antes, o fornecimento de dinheiro depende dos empréstimos. Vamos então ver o que se passa durante a vida de um empréstimo individual. Já vimos que o crédito bancário não é nada mais do que a promessa de pagamento do banco, que o banco criou nos seus livros para equilibrar a promessa do pagamento que recebeu do mutuário. A promessa de pagamento do banco normalmente é utilizada para adquirir um bem ou um serviço real e é permitido circular, facilitando as trocas de bens e serviços. Este meio de troca atualmente é feito por esse dinheiro de promessa de pagamento, que é muito utilizado por ser muito útil e flexível. Contudo, como não é criado dinheiro para o pagamento dos juros, cria-se automaticamente uma situação impossível. Ou seja, se os mutuários tivessem que pagar todos os juros ao mesmo tempo, eles tinham de lutar, porque não existe dinheiro suficiente para pagar o total de todas as dívidas existentes. A percentagem necessária para pagar os juros em dívida seriam fáceis de calcular. Tável de empréstimos que não produza uma inevitável e matemática falha. Usura sustentável. Na Idade Média, a usura significava cobrar juros, ou outra forma de obter ganhos somente por ter dinheiro, e isso era considerável como pecado.
Enquanto que a justificativa era moral, a razão era prática. Num fornecimento de dinheiro fixo como ouro, uma pessoa que estivesse sempre emprestando seu dinheiro a juros, em breve acabaria por ter todo o dinheiro existente. Esse problema foi o grande fator da ruína de Roma. As acumulações privadas de ouro forçou o governo a fazer cunhar moedas feitas de materiais básicos em vez de ouro. A moeda foi gasta e levou à falta de confiança e logo ao declínio. A lição foi bem aprendida nos anos seguintes. A Igreja Católica Romana declarou que receber juros de um empréstimo era um pecado e era punido com excomunhão. Em alguns países, a pena da prática da usura era a morte. Cobrar juros é mesmo um pecado? Bem, hoje em dia parece muito razoável cobrar juros pelo uso do dinheiro. Mas existe um problema simples e inevitável fazendo isso. A não ser que os credores gastem todo o dinheiro que recebem com juros de tal forma que os mutuários possam recebê-lo de novo, vai faltar dinheiro aos mutuários, independentemente do seu trabalho árduo e de suas virtudes pessoais. Alguém vai sofrer. É um simples resultado de aritmética. Isso é fácil de entender, onde há um fornecimento fixo de dinheiro, como ouro. Desde que todas as moedas recebidas como rendimento dos juros sejam gastos de novo, para que os mutuários as possam ganhar, as mesmas moedas podem ser utilizadas para pagar os juros repetidamente. O credor pode lucrar ao comprar coisas reais com a sua moeda, mas a própria moeda tem de ser gasta e não emprestada ou removida de circulação. Deixando em parte as considerações morais, esse sistema seria sustentável. Contudo, se as moedas dos juros são reemprestadas e com juros, ou removidas da circulação, ou serem guardadas, vai existir uma real falta de moedas para pagar as dívidas. Falta de pagamento, efeitos colaterais. A situação é igual à nossa atual situação do sistema baseado na dívida. Como já vimos aqui antes, hoje em dia, virtualmente cada dólar que é criado é uma dívida com um tempo limitado. Depois será extinto com o pagamento do valor principal do empréstimo que o criou. Por isso, para que todos os mutuários possam cumprir os seus pagamentos de empréstimo mais os juros, são necessárias duas coisas. O dólar criado tem que estar disponível para ser ganho pelo mutuário, para que ele possa pagar o empréstimo que vai extinguir esse dólar. E cada dólar pago como juros tem que ser disponibilizado para ser ganho repetidamente pelo mutuário, para que ele possa ser pago com juros, uma e outra vez. Existe uma teoria comum, sem dúvida, muito popular entre os credores, que porque os bancos gastam o rendimento dos juros com despesas de operações, juros aos depositantes e dividendo aos acionistas, que existe de fato dinheiro suficiente que volta para a comunidade para efetuar todos os pagamentos. Contudo, como a ideia de escassez absoluta, isso é uma sobressimplificação. Imagina o que pode acontecer a você e a mim, ou a uma instituição que não seja um credor bancário, que obtém esse dólar e depois empresta-o com juros. Bem, agora este mesmo dólar é devido a credores em simultâneo, e tem taxas de juros em simultâneo. E mais, se esse dólar é emprestado, pago e reemprestado pelo credor secundário, o dólar não está disponível para pagar o empréstimo que o criou. Só pode ser pago com outro empréstimo. Então podemos pedir emprestado a Pedro para pagar a Paulo e pedir emprestado a Paulo para pagar a Pedro? Isso está ficando interessante. Não podemos. Contudo, cada vez que o dinheiro é emprestado, é adicionado juros que também têm que ser pagos. Se todos os juros adicionados podem ser ganhos, podem ser feitos todos os pagamentos. É nesta base que muitos economistas e defensores do atual sistema monetário afirmam que nunca haverá uma escassez de dinheiro e podem ser feitos todos os pagamentos. Mas essa parece ser uma falsa segurança. Por exemplo, se os credores secundários retiverem algum do dinheiro necessário para reformar os empréstimos que criou aquele dinheiro, o empréstimo original nunca poderá ser reformado. A deficiência terá de ser emprestada continuamente para sempre.
e em cada vez adicionados juros. Cada deficiência será acumulativa, adicionando sempre ao total da dívida que nunca poderá ser paga. E é lógico que por cada juro adicionado no sistema como um todo, algo extra é exigido no sistema como um todo para pagá-lo. Isso afeta todas as pessoas, produtos, governos e consumidores. Para os produtores, esse algo extra significa aumentar os preços ou aumentar o número de vendas. Contudo, a competição para obter mais vendas normalmente requer uma diminuição nos preços, necessitando assim de efetuar mais vendas. Isso leva a uma sobreprodução e saturação do mercado. E o resultado final é perdas de emprego, encerramento de fábricas e falências. Para o governo, esse algo extra significa subida de impostos, mas subir os impostos retira dinheiro à economia produtiva, resultando na redução da capacidade coletiva para pagar os impostos, o que depois se torna necessário que os governos tenham de pedir mais empréstimo e ter mais juros adicionais. Para os consumidores, algo extra pode significar ter mais um trabalho ou pedir um novo empréstimo para pagar o antigo, reembolsando as dívidas durante períodos de tempo cada vez maiores. Porém, a competição por emprego tende a diminuir os salários, e ao pagar as dívidas durante o maior período de tempo, aumentam ainda mais os juros dessas dívidas. E é claro, pedir empréstimo para pagar a dívida do passado é como tentar encher um buraco fazendo outro buraco. E essa é a situação em que nos encontramos hoje em dia. Os produtores não conseguem vender mais porque os consumidores não podem pagar. Os governos terão que diminuir os impostos, não aumentá-los, na esperança de estimularem a procura dos consumidores. E os rendimentos reais dos consumidores estão limitados ou até mesmo em queda devido à competição por um número limitado de empregos. Por isso, qualquer aumento na quantia total de carga dos juros no sistema monetário como um todo vai resultar numa escassez de dinheiro. Isso é porque a economia produtiva real está limitada pela disponibilidade dos recursos da natureza. A economia produtiva existe para servir às verdadeiras necessidades. Ela simplesmente não consegue acompanhar as exigências da economia financeira artificial. Tempo é dinheiro, que é um apetite limitado por lucro e opera sem qualquer consideração aos limites naturais do mundo real. Crescimento sem limites, nós tomamos conta disso. Neste segmento, nós vimos que existe o ciclo da explosão da economia. Assim como o ciclo do dia e da noite, que amanhece, anoitece. Assim como o ciclo da chuva, que cai, rega a terra, depois sobe em forma de vapor para cair de novo. Há também o ciclo da explosão da economia. O que é isso? Os empréstimos vão crescendo. As pessoas vão pegando empréstimo. Vão pegando e vão fazendo dinheiro a partir do nada para os bancos. E esse crescimento da economia mentirosa, do dinheiro a partir do nada, ele tem que ser seguido pela produção de coisas reais da Terra. Só que o planeta já não está dando mais o que dava antes. Poucos são os países, como o Brasil, que ainda tem muitos recursos minerais, recursos naturais, para sustentar a economia verdadeira mundial. E essa economia verdadeira de bens de consumo, de produtos que você compra, paga e consome, ela é muito prejudicada pela questão do dinheiro que não existe, que é criada a partir da dívida. Então, quando você pega o empréstimo com uma promessa de que vai pagar, e essa promessa passa a valer dinheiro para o banco, e o banco te dá também uma promessa de que você tem um dinheiro lá, e essa questão toda começa a acontecer, e você começa a pegar mais emprestado, vai chegando a um ponto que as pessoas não conseguem pagar, porque o dinheiro de verdade que a pessoa vai ganhar trabalhando para poder pagar o que deve é muito pouco dinheiro diante do que foi criado. Então chega uma hora que é uma explosão em que as pessoas que pegaram o empréstimo não conseguem pagar e tem que as casas serem hipotecadas, o que não é negócio para o banco, as casas têm que ser tomadas como bens para os bancos, mas não é negócio. E essas pessoas ficam com o nome no Serasa, no SPC e não podem pegar mais empréstimos. Então, na medida que vai crescendo o número de empréstimos e também da inadimplência, porque muitas vezes um consegue pagar, você consegue pagar, o seu vizinho consegue pagar, mas a grande maioria não consegue pagar. E não tem como pagar, porque não há dinheiro para pagar o que se pega emprestado, porque dinheiro tem apenas 4,7%. de dinheiro. Então, com isso, há o ciclo da explosão econômica.
E quando esse ciclo vai chegando ao seu final, ou seja, que muitas pessoas agora não estão mais pegando emprestado porque sabem que não vão conseguir pagar, e muitos não estão pegando emprestado porque estão com o nome sujo, porque já não pagaram a dívida anterior, e vai começar o momento de boom, explodir, há necessidade de se fazer guerras, porque a guerra demanda muito dinheiro emprestado, dinheiro que não existe, e aí a economia volta a se solidificar. E neste momento já não bastam mais os eventos que os senhores do mundo criam justamente para os países pegar dinheiro. Você vê, por exemplo, que o Brasil vai sediar a Olimpíada e a Copa do Mundo. Isso não é à toa. É porque o ciclo econômico da fartura no Brasil está chegando ao final. Se o Lula não conseguir eleger a Dilma agora, porque nós estamos fazendo esse vídeo antes da eleição, ele dificilmente conseguirá elegê-la daí no próximo mandato, ou ele próprio, se ele voltar. Porque as coisas por aqui vão estar muito ruins. Se o Serra for eleito, é a mesma coisa, os dois fazem parte do mesmo time. São os mesmos senhores do mundo que bancam os dois. Para os senhores do mundo não faz diferença. Para o Lula faz porque a Dilma, né, é parceira dele. Mas para os senhores do mundo, seja a Dilma ou seja a Serra, fica tudo na mesma mão, nas mãos deles. E o Brasil precisa agora pegar dinheiro emprestado, de um jeito ou de outro. Com Serra, com Lula, com Dilma, com quem seja. E por isso a Olimpíada. E também a Copa do Mundo no Brasil, porque estamos chegando no final de um ciclo explosivo da economia. E que os banqueiros menos querem que você faça. O que os banqueiros temem que aconteça? Primeiro, que você fique sem crédito com o nome no SPC Serasa. Porque sem crédito você não pode pegar mais empréstimo e você não pode mais fazer dinheiro a partir do nada para eles. Que a pessoa não pague a dívida e tenha que o banco pegar os bens de consumo da pessoa, porque esses bens não valem tanto quanto a dívida que foi criada. Que você retenha um pouco do dinheiro que você tem de papel na sua casa. Os bancos não querem que você guarde esse pouquinho que tem em casa, porque vai fazer falta para eles na hora que as pessoas forem lá buscar o que acha que tem no banco, mas que não tem. Ou seja, traduzindo em miúdos, na hora que as pessoas forem resgatar as suas promessas de pagamento que estão no banco. Porque, na verdade, esse é o depósito que nós fazemos no banco, como nós já vimos. E também eles não querem de maneira nenhuma que você vá no banco para sacar seu dinheiro. Por isso que eles impõem diversas limitações. Colocam apenas uma mixaria no caixa 24 horas, colocam um valor mínimo mensal e diário nos caixas eletrônicos dos bancos e ficam arrumando pretextos para você não pegar o que você tem no banco. Você tem que ligar antes, tem que agendar, tem uma série de processos, porque eles não querem que você pegue o dinheiro que você acha que tem no banco, mas que eles têm certeza de que você não tem. O que tem é uma promessa de pagamento. E eles não querem liquidar essa promessa de pagamento entregando o seu dinheiro. É por isso que eu não deixo nada no banco. Vamos em frente. Sua teoria de que há sempre dinheiro suficiente para pagar os juros tem uma certa simplicidade elegante. Contudo, para que seja verdadeira, a própria natureza da inserção tem que ser 100% verdadeira. Isso é impossível. Por causa disso, os credores secundários, que não são bancos, ainda são uma grande porção de credores. E eles adicionam as suas taxas de juros a dinheiros que já têm uma carga de juros. Além disso, nós temos uma cultura expectante. Toda a gente que tem dinheiro espera que ele gere mais dinheiro. Dinheiro este que tem que ser gasto para estar disponível para ser ganho pelo seu mutuário original. Mas, em vez disso, esse dinheiro é de novo emprestado com juros ou investidos para obter lucros. Por isso, podemos concluir que as duas condições que têm de ser verdadeiras para que todos os mutuários possam pagar os seus empréstimos, mais os juros, e acabando permanentemente com as suas dívidas, essas condições não acontecem no sistema atual. Em parte alguma, no sistema atual, existe uma restrição no reemprestar o dinheiro que foi criado como um empréstimo. Nem existe qualquer obrigação imposta aos bancos para que eles disponibilizem os lucros retirados a partir dos juros, para que possam ser ganhos pelos mutuários, permitindo aos mutuários que saldem as suas dívidas. Pelo contrário, os bancos investem esses lucros para ganhar mais lucros, e não são somente os bancos que causam o problema. Qualquer um que pegue na sua bola de dinheiro e comece a rebolá-la como se fosse uma bola de neve para que ela cresça, farão isso às custas dos mutuários, que não vão encontrar esse dinheiro disponível para pagar as suas dívidas, exceto com mais dívidas.
E é claro, aqueles que têm as maiores bolas de neve apanham a maioria da neve. E assim que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. O dinheiro necessário pelos mutuários no baixo reino da produtividade econômica passa para o andar de cima, para o mundo no cassino das finanças lucrativas abstratas. E isso é um mundo onde as transações não são mais do que um jogo de números no esforço para atingir números ainda mais altos. Tem pouco ou nada a ver com providenciar as necessidades da vida. Nós todos já temos isso. Atualmente, o maior volume de dinheiro de longe que muda de mãos é o que é melhor descrito como o jogo da economia. Os mercados das bolsas estrangeiros, o mercado dos derivados e o resto dos instrumentos financeiros que são jogados pelos bancos, grupos de investimentos, para conseguir o maior lucro possível. Por exemplo, o volume de troca no mercado das bolsas mundiais, somente numa semana excede o total do volume das trocas mundiais em bens e serviços reais de um ano inteiro. Esse dinheiro está continuamente em jogo por parte dos especuladores, que querem ganhar elevados lucros com base na flutuação do valor das moedas. E isso só existe no jogo da economia. Então, o quanto impagável é a carga dos juros em fatos reais? Isso só pode ser determinado, com certeza, rastreando todo o dinheiro do mundo. Com mais de 6 bilhões e meio de pessoas, ganhando, gastando, pedindo emprestado, emprestando, as correntes do dinheiro são tão complexas como as correntezas do oceano. São impossíveis de determinar, mas a direção é muito clara e simples. É a mesma velha história. Os ricos estão colocando cada vez mais dinheiro no jogo da economia, onde os mutuários regulares não têm praticamente nenhuma chance em obtê-los. E a única forma que o sistema tem para sobreviver é criar mais dinheiro. E como o dinheiro é criado como uma dívida, a única forma de criar mais dinheiro é criando mais dívida, de todas as formas possíveis, incluindo créditos ridiculamente fácil para mutuários não qualificados, despesas massivas governamentais em segurança nacional e guerras, e resgate de bancos que foram à falência. E o que é que tu vai fazer quanto a isso? Como é que o ciclo do empréstimo individual se relaciona com um fenômeno bombástico, conhecido como ciclo do negócio? O ciclo do empréstimo individual pode ser descrito da seguinte forma. Primeiro, há o estímulo econômico devido ao gasto inicial. A este segue-se a inflação, porque o novo dinheiro basicamente dilui o fornecimento do dinheiro. E, eventualmente, depois da inflação, segue-se a deflação, à medida que os empréstimos são reembolsados, extinguindo-se assim e removendo o dinheiro da circulação. Desde que os ciclos de empréstimos individuais não se encontrem, estes podem suavizar-se uns aos outros. Isso cria um sistema de fornecimento de dinheiro mais ou menos justo e estável, que leva a um justo e estável sistema de preços. Mas, mesmo assim, é necessário um contínuo crescimento do fornecimento do dinheiro, pelo menos uma parte, porque, como se pode recordar, o dinheiro para cobrir os juros nunca foi criado. Esse é o modelo pelo qual a nossa economia se baseia atualmente, evitando as espirais da deflação e mantendo a inflação em níveis que não perturbem muito as pessoas. Constitui a arte de gerir a economia, o que é uma definição limitada, chamada de estabilização dos preços. Contudo, olhe para o poder de compra do dólar nos Estados Unidos em bens reais durante o último século, que revela instantaneamente o que realmente significa essa estabilização dos preços. O dólar perdeu declaradamente quase todo o seu valor, perdeu 96% e ainda continua perdendo em um ritmo acelerado. Então a estabilização dos preços não está sendo atingida. Acionário colapso da economia, seguido por caos social ou guerra. Esta situação iminente e não saudável será filtrada pela sociedade, criando problemas a todos os níveis. Não há dinheiro para rendimento garantido, sistema de saúde universal, renovação de infraestruturas. Somos como dependentes viciados. Mas o vício não é heroína, é o dinheiro do crédito. E, eventualmente, a nossa capacidade coletiva de pedir empréstimos e reembolsar tanto crédito torna-se exaustiva. Isso cria, então, uma constante necessidade pela expansão do crédito a novos mercados. E, em essência, criando um imperativo fiscal para obrigar toda a gente do mundo a ir cada vez mais e endividar-se para sempre. Nos Estados Unidos, essa constante expansão da dívida levou uma dívida total do mercado do crédito em 2008 de mais de 53 trilhões de dólares, o que é cerca de 5 vezes
mais que o produto interno bruto do país. Então o mundo, no seu geral, está contente com o final da transação dos empréstimos? Provavelmente não. Mas o mundo, no seu geral, quase não tem consciência da origem desses problemas. O sistema ilusório de falsificação e o controle oculto que é o sistema bancário moderno. Então, e os bancos? Como é que os bancos tiram vantagem nesse sistema? Bem, em primeiro lugar, colocando somente uma pequena fração do dinheiro que eles emprestam, os bancos obtiveram um rio de rendimento a partir dos juros dos empréstimos dos consumidores e das hipotecas. Em segundo lugar, utilizando seus poderes de crédito, adquirem grandes títulos das empresas e dos governos. Ou seja, os bancos apropriam-se do controle dos governos e das empresas. E em terceiro lugar, devido a inevitáveis faltas de pagamento, os bancos ganham títulos legais de propriedades reais em volta do mundo todo. E, finalmente, se o pior acontece, se os mutuários têm falhas em massa, causando aos bancos imensas perdas, os governos são forçados a salvar os bancos, com resgates multibilionários para salvar o sistema financeiro. E com o que é que são financiados estes resgates? Adivinhou? Mais dívida de impostos. Dívida. Esse sistema está muito bem formulado. E a maioria das vítimas não tem conhecimento disso. Se está agora pensando que deveria haver uma lei para isso, existe um conjunto de leis que faz com que tudo isso seja legal. É importante que você reveja esse segmento novamente e até os outros segmentos também, caso você não entenda bem o que foi dito. Porque a questão da economia mundial é complicadíssima. Eles fazem dessa forma para que a gente não os alcance. Então é proposital, mas é muito importante nós sabermos. Assim pode assistir 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque quanto mais vezes você assistir esse DVD, mais informações e mais a sua mente vai estar clarificada quanto às questões da economia mundial. E os bancos, eles, na verdade, não repõem todo o dinheiro que nós fabricamos para eles a partir do nada, quando nós criamos dívida com eles. Não. Eles, na verdade, usam esse dinheiro para investir em outras questões a um nível muito mais acima, onde nós não alcançamos. Ou seja, 95% ou mais do dinheiro que fabricamos a partir do nada, para eles, quando contraímos dívidas, esse dinheiro não volta para a sociedade. Apenas uma pequena parcela é que os bancos colocam realmente no mercado, principalmente a parcela em que a pessoa recebe para poder pagar o bem de consumo que a pessoa vai comprar após pegar aquele empréstimo que contraiu naquela dívida que fez para eles bastante dinheiro, você está entendendo? Agora, já que os bancos não conseguem muitas pessoas para pegarem emprestados, porque essas pessoas estão com o nome no Serasa, porque essas pessoas estão com dificuldades, eles vão tentando criar cada vez mais métodos para poder a pessoa restabelecer o crédito. Por isso, taxaram de 5 anos o período para que a pessoa possa ficar inadimplente e depois zere novamente, porque eles precisam desses clientes. E se você observar um fato interessante, presta atenção. Há muito tempo atrás, assim, há uns 40 anos atrás, era muito difícil pegar um empréstimo no banco. Há 20 anos atrás, era muito mais difícil pegar um empréstimo no banco do que é hoje. Hoje é muito fácil pegar um empréstimo no banco. Os requisitos para pegar um empréstimo no banco hoje são mínimos, tanto que as pessoas ficam nas ruas, dando aquele papelzinho que eles ficam fazendo assim, o tempo todo, oferecendo empréstimos para as pessoas. E por que acontece isso? É simples. É porque nós estamos no final do ciclo. E no final de um ciclo, quando vai haver um boom geral da economia, há necessidade de realimentar o sistema e continuar realimentando para que adie o máximo possível esse boom, essa explosão no final do ciclo econômico, que ocorre de tempos em tempos, como nós vimos no segmento anterior e ainda neste segmento também, quando nós analisamos neste segmento o processo individual de cada empréstimo, que ele vai sendo quitado e tem que ser criado outro, quando nós vimos aqueles gráficos um em cima do outro. E mesmo assim chega uma hora que não há como segurar. E quando não dá mais para segurar, já dizia o poeta, explode coração. Neste caso, quando não dá mais para segurar, explode. Um método fácil para poder se conseguir reequilibrar a sociedade mundial. A guerra.
Nós estamos no final do ciclo. É só você observar que você vai ver. E a guerra é iminente. Não vou nem entrar em detalhe de guerra aqui, porque Fidel Castro já veio na televisão esses dias, na mídia, na imprensa, falando sobre isso. E o Hugo Chávez já está alertando isso há muito tempo. E os Estados Unidos já estão lá no Irã, e tudo está acontecendo muito rápido, não vou nem entrar. Mas é bom sempre lembrar que essa questão da economia mundial está baseada no dinheiro fabricado a partir do nada, né? É exatamente porque nós respaldamos isso através das leis que os nossos representantes aprovam nos congressos do planeta. Eu disse aqui os nossos representantes, mas sabemos que na verdade representam seus patrões. Eu comecei aqui esse DVD dizendo que há uma frase popular: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quem manda, quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, aquele que nós damos dinheiro para eles, contraindo dívidas. Os banqueiros, os Illuminati, os senhores do mundo. Neste segmento que vamos entrar agora desse desenho animado maravilhoso, nós vamos então entender como as leis funcionam e por que as leis respaldam toda essa safadeza que está aí. Então, como é que um sistema como esse se transformou em lei? Para responder isso, temos de voltar à Inglaterra, em meados do século XVII. Quando roubar se torna um modo de vida para um grupo de homens que vivem na sociedade, eles criam para eles mesmos, ao longo do tempo, um sistema legal que o autoriza e um código moral que o glorifica. Frederick Bray, economista político. Com o desenvolvimento dos melhores navios e as novas explorações que eles permitiam, o comércio estava expandindo-se muito rapidamente. E para desenvolver o comércio, especialmente entre grandes distâncias e períodos de tempos, os contratos escritos eram cada vez mais importantes e eram mais sofisticados. Sob a lei comum inglesa, que já havia estabelecido há muito tempo, um contrato só poderia ser real se algo de real substância fosse trocado. Uma transferência de bens ou direito de propriedade era a coisa real das trocas. E era isso que os tribunais avaliariam como sendo justos, não somente as palavras do documento. Os contratos, onde não haviam trocas de valores consideráveis, ou seja, bens reais, direitos e propriedade, era avaliado como sendo vazio, e por isso não era considerado real pelo tribunal. Então, um contrato em que o mutuário dá como garantia um carro que não possui, em troca de uma promessa de pagamento de um banco, nem sequer seria qualificado como um contrato real. Não seria legalizado por nenhum tribunal da lei comum da época. Bem como na eventualidade de uma disputa do contrato. Sob a lei comum, somente alguém que entregou os bens é que tem o direito de processar um tribunal pelo cumprimento do contrato pela outra parte. Esse direito não era transferível a uma terceira parte. Quando os primeiros comerciantes começaram a ir pessoalmente nas expedições com os bens que iam comercializar, eles compravam esses bens no seu país com a sua moeda local e vendiam-nos nas moedas estrangeiras, nos destinos distantes. Então, depois compravam bens estrangeiros com dinheiro estrangeiro e traziam esses bens para os seus países e vendiam-no pela sua moeda local. Muito simples. Mas à medida que o comércio se tornava mais sofisticado, os comerciantes inclinavam-se mais a ficar no seu país e contratavam navios para entregar as suas mercadorias. Isso deu liberdade aos comerciantes para importarem bens estrangeiros entre destinos diferentes, sem terem de vir ao porto do seu país. Mas assim criava-se um problema. Os bens exportados tinham sido pagos com moeda estrangeira. O valor dessa necessitava de ser gasto em outro lugar. Mover o dinheiro sob forma de moeda criava um alto risco de roubo, bem como as leis parciais dos câmbios das moedas em países diferentes. Esse não podia haver nenhuma ação no tribunal, a não ser que fosse de um dos intervenientes. Assim, isso não tinha qualquer valor para um ladrão ou qualquer outra terceira parte. Provavelmente pode imaginar que esses foram os antecessores dos atuais cheques.
Eu, o pagador, peço ao banco, mediador, para pagar ao recebedor do pagamento, a pessoa que tem o nome do destinatário do cheque, uma determinada quantia de dinheiro. Isso era tudo muito bom para transações entre partes que não eram conhecidas entre si. A nota de troca era utilizada somente como ordem de pagamento em moeda no local distante. Mais depressa, os comerciantes queriam mais flexibilidade. Eles queriam utilizar as notas de trocas para consolidar pagamentos entre muitos comerciantes em muitas localizações diferentes, usando as notas de trocas como se fosse dinheiro em si. Para que isso funcionasse, as leis das trocas tinham que ser designadas e cumpridas por terceiras partes. Como vamos ver, este foi o momento na história legal que deu origem ao sistema bancário que temos atualmente. Uma terceira parte que de forma honesta poderia comprar a lei das trocas, e vários passos foram removidos da nota de trocas original. Assim, ele não podia esperar, nem tampouco tinha o direito de comparecer a um tribunal de lei comum e defender a validade do contrato e receber a quantia expressa nele. Isso fez com que as notas de trocas das terceiras partes tivessem um risco inaceitável. Então, para utilizar as notas de trocas como um sistema de pagamento com terceira parte conveniente e garantido, o equivalente ao dinheiro, a prática da lei comum teve de ser posta de parte, no que respeita às notas de trocas. Na Inglaterra, houve uma série de decisões legais, até que esse problema do comércio foi remediado, fazendo com que as notas de trocas pudessem ser executadas por terceiras partes. Se uma terceira parte tivesse comprado uma nota de troca por uma consideração válida e em boa fé, não havendo razão aparente para suspeitar de fraude, ou alguma deficiência por parte do vendedor para vendê-la, então a lei tomava-se automaticamente válida e executável pelo tribunal contra o assinante. O que é que significava essa mudança? Significava essencialmente que qualquer nota de troca era considerada legítima, uma vez que fosse vendida. As notas de trocas e todas as outras subsequentes formas de promessas de pagamento, como a notável recepção dos cheques, passaram a ser transferíveis e executáveis em tribunal. Era exatamente o que os comerciantes queriam. Agora, os contratos de dívidas poderiam ser vendidos como se fossem coisas, e o negócio das transações seria agora muito mais fácil. Não somente isso, abriu um mercado completamente novo para os que procuravam o lucro. Seriam eles próprios quem trocariam as notas de trocas. Assim nascia o mercado da dívida. A mudança na lei também teve outro efeito. Tornou possível enganar ou mesmo forçar uma pessoa a assinar uma promessa de pagamento legal. E depois, se essa promessa fosse comprada por uma terceira parte, por uma verdadeira consideração e boa-fé, seria executada pelo tribunal contra o assinante. Finalmente, isso tornou-se uma das fundações dos princípios do Código Comercial Uniforme, que governa a conduta dos negócios nos Estados Unidos e, por extensão, a maior parte do mundo. Pensa nisso. Se comprarmos um computador roubado de uma pessoa na rua, somos culpados de estar recebendo bem roubado, uma ofensa criminosa. Não importa se pagamos com dinheiro honesto e que não sabíamos que os bens eram roubados. O tribunal vai restaurar os bens ao seu proprietário. Nós, como compradores inocentes ou não, perdemos o nosso dinheiro e ainda podemos ser acusados pelo crime. Mas se comprarmos um contrato de empréstimo de um bancário e darmos-lhes um valor real por ele em boa fé, não importa que o contrato de empréstimo possa ser criado sob falso pretexto. Quem quer que o tenha assinado segundo a lei do comércio dos contratos é obrigado a pagar o empréstimo, e os tribunais vão forçá-lo a fazer isso. Hoje em dia, os contratos de dívidas têm vários formatos, incluindo especialmente empréstimos e hipotecas. É significativo notar que, à medida que essas restrições comuns foram removidas, era criado o novo Banco da Inglaterra, o primeiro banco estatal autorizado a criar dinheiro a partir do nada. As novas leis vieram mesmo a calhar, fazendo com que os novos e vazios contratos do novo banco fossem executáveis contra o chamado mutuário. O banco tem benefícios dos juros de todo o dinheiro que cria a partir do nada. William Peterson, fundador do Banco da Inglaterra. Aqueles que descobriram a verdadeira natureza dos seus empréstimos bancários e tentaram desafiar a validade dos seus contratos de dívida nos tribunais modernos, descobriram que, para sua desgraça, que esta lei do comércio de contratos é ainda a defesa absoluta do dinheiro como dívida. O banco terá vendido o acordo do empréstimo original a um terceiro por um valor.
E podemos saber que esse terceiro pode, muitas vezes, ser uma companhia irmã do banco. Tudo o que importa ao juiz é quem possui o documento e o que consta nele e quem assinou. A falha do banco ao não informar a verdadeira natureza do contrato do empréstimo e a ausência de haver realmente um empréstimo com dinheiro de verdade da parte do banco não é, na verdade, relevante. O resumo bem simplificado do que nós assistimos nesse segmento é que, ao longo dos tempos, os donos do mundo, os senhores do mundo, os banqueiros, Illuminati, eles foram criando leis nos diversos países de acordo com suas necessidades. E nessas leis, claro que eles não visam nada em favor da sociedade, da população, mas apenas do seu próprio interesse, passando por cima de diversos critérios. Agora, o importante disso é nós também percebermos que nem todos os países eles conseguiram implementar essas leis. O Brasil, por exemplo, é um país que eles conseguiram implementar e o Brasil está totalmente nas mãos deles. Mas alguns países do mundo, eles não conseguiram. Mas não viram também isso como problema, porque, na verdade, eles sempre vão precisar desses países que não se enquadraram às suas leis para justificar as guerras, porque são contra esses países que eles fazem as guerras, é para isso que esses países são utilizados por eles. No próximo segmento, nós vamos ver como as leis têm respaldado toda essa fraude. Vamos entender melhor isso agora. Distintas violações da lei comum, do senso comum e da justiça natural. Primeira violação é a fraude que o mutuário comete ao garantir algo que ele ainda não tem. E o banco é cúmplice porque aceita essa garantia fraudulenta como garantia de pagamento ao crédito que ele cria. Segunda violação é a falha do banco ao não revelar a verdadeira natureza do contrato. O banco chama isso de um empréstimo, levando o mutuário a acreditar que ele ou ela está recebendo um empréstimo de dinheiro existente. Mas o banco sabe perfeitamente que só está fornecendo uma nova promessa de pagamento simplesmente digitada no computador. Uma promessa que o banco sabe que provavelmente nunca terá que cumprir. Terceira violação. O acordo do empréstimo deveria de ser inválido, porque contratos impossíveis são legalmente inválidos. O banco está criando um contrato impossível porque as condições requeridas para garantir que o mutuário tenha oportunidade de pagar o empréstimo, o valor do empréstimo mais os juros não são cumpridos. A não ser que o sistema cumpra 100% da reciclagem de ambos os valores do empréstimo e dos juros, o que na verdade não cumpre. Alguns mutuários não vão conseguir pagar e perder a sua garantia de empréstimo, simplesmente devido à escassez sistemática do dinheiro. Quarta violação é a violação da lei natural pela lei dos contratos, que confere automaticamente legitimidade ao título em qualquer contrato, se o contrato for vendido a uma terceira parte por uma consideração válida. Isto viola o princípio que um não pode dar um melhor título do que aquele que tem. Quinta violação. Mas provavelmente a maior fraude de todas é que a maioria das pessoas que produzem a verdadeira riqueza do mundo estão em dívida e estão em risco de perder tudo aquilo porque trabalharam arduamente para banqueiros que fabricam dinheiro meramente através de promessas de pagamento. E onde é que isso nos leva? Somos reféns de uma economia que tem de crescer cada vez mais depressa. Isso para conseguir acompanhar um crescente fornecimento de dinheiro, ou todo o sistema entra em colapso e arruína-se. O sistema do dinheiro que está atualmente estruturado recusa-se a reconhecer que a verdadeira economia está limitada pela capacidade do planeta para fornecer as matérias-primas e também os serviços de lixeiras que a economia necessita. O planeta é finito. Por isso deveria ser óbvio que a economia não pode crescer a um ritmo muito acelerado para sempre. O nosso sistema de dinheiro atual anda como o carro do filme que não podia diminuir a velocidade ou a bomba instalada no carro explodiria. E a nossa situação é ainda pior, porque a criação da dívida tem que estar sempre acelerada ou toda a economia entra em colapso. A noção de que seja possível um crescimento acelerado e perpétuo é a grande falácia, ou seja, a grande mentira da economia moderna.
É uma alucinação fatal nascida da ganância. O colapso econômico, social e ambiental sem precedentes é inevitável. E esse sistema monetário não tem esperança e é incapaz de se adaptar. Reforma do sistema monetário já. Não admira que os reformistas do sistema monetário por todo o planeta insistam que todo o sistema monetário tem que ser reconstruído. Então, qual é a solução? Uma ideia sugerida por muitas pessoas é voltar aos dias em que o dinheiro era apoiado pelo ouro. O argumento é de que o ouro é um verdadeiro dinheiro porque tem um valor hereditário. O princípio mais importante aqui é que o dinheiro deve ser de uma comodidade que é valiosa devido à sua escassez. E o ouro é escasso. Como regra geral, aqueles que detêm o dinheiro atualmente também acreditam que o dinheiro deveria de existir e ser independente do governo. Do outro lado, os que acreditam que a criação do dinheiro deveria ser exclusiva dos governos. O governo, que representa todas as pessoas, deveria de gastar o dinheiro existente no interesse público, apoiando o valor da moeda naquilo que era o gasto do dinheiro. Tendo recuperado simplesmente o poder de gastar o dinheiro que existe, o governo nunca teria necessidade de ter dívida ou pagar juros. E é claro que se o governo continuasse sempre gastando, resultaria numa moeda sem valor. Para impedir a inflação, o dinheiro também tinha que ser extinguido. Isso poderia ser conseguido usando uma grande variedade de impostos, também recursos reais e honorário dos utilizadores. Os gastos do governo, os impostos do governo poderiam assim criar um equilíbrio perfeito. Contudo, o objetivo dos impostos seria conseguir uma estabilização de preços, porque o governo não necessitaria de rendimentos provenientes dos impostos para continuar funcionando. Ao longo dos séculos, ambos os sistemas, como o sistema do ouro e vários sistemas de dinheiro de crédito do governo, foram utilizados, mas somente o sistema do ouro ainda continuou para o século XXI. Isso não foi porque o dinheiro de crédito do governo não fosse valioso, porque foi dentro do próprio país, onde era aceito como pagamento do imposto. Mas até a invenção do atual sistema de troca de moeda, as trocas internacionais tinham de ser efetuadas em ouro. Além disso, o ouro sempre foi um fascínio sobrenatural para os humanos durante muito tempo. Nós fomos condicionados a pensar há milênios de que o ouro é sinônimo de riqueza. Contudo, essa não é a única forma de pensar em dinheiro. O dinheiro é, na sua origem, uma ideia. Uma ideia inventada pelos humanos para transformar uma simples substância numa civilização complexa. Foi o desenvolvimento do dinheiro que tornou possível a especialização do trabalho e a troca indireta de bens e serviços ao longo da evolução do dinheiro, da troca direta, a padronização dos comércios de bens, continuando até a moeda padrão, as promessas de papel baseadas em metais preciosos e até as promessas digitais, baseadas em dinheiro de papel, até mesmo as atuais promessas de pagamento digitais, baseadas em promessas digitais. Durante toda essa longa evolução, a ideia que sempre prevaleceu foi atingir maior flexibilidade, utilizando promessas de pagamentos convenientes e seguras, em vez do próprio dinheiro. O problema que tem o dinheiro das promessas de pagamento, e que sempre teve, é que dá uma excelente oportunidade para enganar. Poder criar mais promessas sem que haja coisas reais para apoiar essas promessas. Mas será que isso existe de uma forma de trocar dinheiro real, de uma forma conveniente e segura com o sistema de promessas de pagamento?
Agora sim, existe. Dinheiro digital, conveniente e seguro, é agora uma possibilidade devido às novas tecnologias de encriptação. Funciona assim. Imagine tirar o número da série de uma nota de dólar e dispensar o papel. O que é que consegue? Dólar digital. Dólar digital pode ser transferido eletronicamente à volta do mundo, tão facilmente e seguramente quanto o dólar de promessa de pagamento. Contudo, e esse é o grande conteúdo, o dinheiro digital, ao ser completamente eletrônico, é como uma moeda de metal. Não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso, a multiplicação das promessas pode ser evitada ao insistir no pagamento real em dinheiro, papel ou digital. Nós nem precisamos de ter esse dinheiro digital num banco, porque fornece a sua própria proteção e pode ser transferível pela internet. E dinheiro digital transferível instantaneamente pode ter funções inteligentes. Pode ir muito mais longe do que o dinheiro já foi capaz antes. Por exemplo, com a inserção de um simples programa de matemática, o dinheiro pode calcular o seu próprio valor, eliminando a especulação humana, manipulação e erro. Não seria ótimo? Entretanto, já existem pessoas trabalhando para reformar o sistema monetário através da legislação. Iniciativas como o Ato Reformista Monetário e o Ato Monetário Americano do Instituto Americano, que já foram escritos. Os atos descrevem em detalhes como devolver o poder de criar dinheiro exclusivamente ao governo. E assim limita os bancos a emprestar somente o dinheiro existente, como a maioria das pessoas imagina que funciona atualmente, indiferentemente de onde são criadas as ideias, independentemente em que país são originalizadas. Todas as ideias têm o mesmo objetivo: os benefícios da criação do dinheiro pertencente ao público. Atualmente, o dinheiro não é criado para o benefício da sociedade, mas para o lucro dos bancos privados. Os bancos gostam de criar enormes quantidades de dinheiro a partir da nossa dívida, porque quanto mais pedimos emprestado, mais os bancos ganham, mais dos juros e tornam-se mais ricos. Nesse processo, os bancos ganham mais, como controle sobre toda a gente, indivíduos, indústrias e governos. Dinheiro em abundância normalmente leva a bolhas de especulação que faz com que os que criam se tornem ricos. Mas como já testemunhamos, essas bolhas inevitavelmente vão rebentar-se sob enorme peso da crescente procura pelos exigentes juros. Os perdedores são muitos, incluindo os governos, já sobrecarregados com a diminuição do rendimento dos impostos. Os governos são obrigados a adicionar trilhões a essa dívida, de forma a resgatar os bancos que são a causa do problema. Caso contrário, não teria um sistema monetário. É uma situação absurda e trágica, considerando que o governo poderia criar o dinheiro e gastá-lo sem juros em infraestruturas, na educação e no sistema de saúde universal. E a maioria desse dinheiro livre de dívida estaria na economia sob a forma de salários, circulando em todos os níveis da sociedade e para benefício de todos. Esse tipo de dinheiro abundante iria fundar uma vigorosa e produtiva economia, em que as poupanças das pessoas financiariam empréstimos honestos de dinheiro existente e real. Na sua origem, o dinheiro é um meio que utilizamos para trocar valores verdadeiros e reais. Sem valor real no mundo, o dinheiro não vale nada. Não podes comê-lo. Como já vimos antes, é o mundo real que faz o empréstimo, não é o banco. Mas nós, as pessoas, em conjunto com as bênçãos do mundo natural, somos a fonte de toda e real riqueza. Por isso, a criação do dinheiro e seus benefícios pertence ao público, não aos bancos privados. E os juros? Como vimos, os juros colocam um problema aritmético. É um problema que só pode ser resolvido dessas formas: falhas e execuções bancárias, crescimento perpétuo do fornecimento do dinheiro, a solução preferível, reciclagem de 100% dos juros ao serem gastos. Mas esta reciclagem a esse nível só pode ser cumprida ao nacionalizar a indústria bancária, em nome do interesse do público.
Por exemplo, os juros ganhos a partir dos serviços dos bancos públicos poderiam ser pagos a todos como um dividendo aos cidadãos, ou poderia ser usado para financiar o governo, em vez de haver impostos, como foi feito e com sucesso na Pensilvânia colonial. E isso é só uma ideia de uma sociedade que organizou seu sistema monetário de forma diferente. Sempre houveram alternativas e existem alternativas hoje. Mas o que a evolução do dinheiro realmente nos ensina é que a real medição do valor do dinheiro é muito simplesmente a sua utilidade como sendo dinheiro. E existem várias formas diferentes para criar dinheiro útil. Por exemplo, o dinheiro pode ser uma simples promessa de pagamento individual, um juramento do seu próprio serviço como um produto, como em algumas moedas baseadas em serviços comunitários, tais como o sistema LETS ou tempo em dólar. Já existem milhões desses sistemas comunitários em círculo de confiança, onde podem contar com os membros que emitem o crédito de si mesmos. Essas moedas dessas comunidades podem salvar vidas na eventualidade de ocorrer um colapso catastrófico do sistema bancário convencional. Quando a escassez de dinheiro ou a hiperinflação param o comércio e estagnam a economia, aqui uma moeda local pode suster uma economia local. Essas propostas são muito radicais? Claro que sim. Mas atualmente vamos ter que enfrentar desafios sem precedentes. O crescimento já não nos permite parar face a uma dívida monumental, que tem de estar constantemente aumentando, para evitar que o castelo de cartas entre em colapso. Falhas dos bancos e catástrofes sociais e ambientais é o que vamos ter que enfrentar, a não ser que mudemos radicalmente o rumo. Nós devemos transformar o nosso sistema monetário para um que se adapte a um futuro que nós podemos prever hoje. Para começar, nós temos de examinar os outros sistemas monetários existentes, que possam lidar com uma vasta diminuição econômica, sem induzir uma massiva execução bancária e de falências. Mas o que é que pode fazer mesmo agora? Bem, agora existem pessoas e organizações à volta do mundo que entendem o problema e também as injustiças do atual sistema monetário. E pode juntar-se a eles num esforço para divulgar as mudanças fundamentais que necessitamos. Está na hora de falarmos com nossos amigos, e essa é a melhor hora para fazê-lo. Quando os bancos falidos têm de ser resgatados pelo governo, para os quais os bancos estavam antes emprestando dinheiro, em condições de fraude, e as falhas fatais do atual sistema estão à vista para toda a gente ver. Mas as soluções também estão à vista, e basta olhar com atenção. Não podemos suportar mais a forma como decorrem os negócios. Fazendo ajustes no sistema atual não vai nos ajudar nem salvar. As mudanças que necessitamos fazer são radicais e dedicadas ao bem-estar de todos, não ao controle e lucro de alguns. Para fazer essas mudanças, nós precisamos esquecer as antigas normas e a fé mal colocada. Nós temos de enfrentar o desafio de uma completa transformação. Justiça social, a realidade chamada por nós. Sobrevivência. O pico de tudo. Além desse DVD que nós acabamos de assistir, eu gostaria que você também desse uma olhada no DVD Prepare-se número 9, porque temos também uma matéria sobre este mesmo assunto da economia mundial, e eu creio que ela será também muito ilustrativa, até porque serve de introdução a esse DVD que você acabou de assistir. Muito obrigado a você, espero que você tenha compreendido, e se você não conseguiu pegar tudo, que assista novamente, assista mais vezes, para que você possa saber realmente como funciona a economia mundial. E o importante disso é ver que nós estamos à beira mesmo, bem próximo, de um final de ciclo da explosão da economia, que foi o que aconteceu na década de 30 e que o planeta só se recuperou depois da Segunda Grande Guerra Mundial. Muito obrigado.